Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para mais uma aula de Geografia e importantíssimo assunto que nós vamos tratar hoje. Vamos falar sobre os climas do Brasil, começando pela parte inicial de conceitos, né? O que é o clima, qual a relação dessas características com o dia a dia, como isso influencia nas atividades das pessoas e como isso é diferente nas diferentes porções do território brasileiro. Então, aula importante, é motivo de prestar atenção. Objetivo ali, identificar as principais características do tempo atmosférico e clima. E aí nós começamos olhando esse objetivo e fazendo uma reflexão, pensando um pouquinho sobre essas duas palavrinhas que nós temos aqui no objetivo da nossa aula de hoje, né? Para entendê-las. Clima e tempo são as mesmas coisas? Quando eu falo clima, quando eu falo o tempo atmosférico, eu estou me referindo à mesma informação, às mesmas características, o mesmo conceito? Ou há alguma diferença entre tempo e clima? Existe igualdade, diferença entre tempo e clima? E existe alguma relação entre essas duas palavrinhas que se referem a informações da própria atmosfera? Então vamos pensar juntos aqui comigo. Primeira coisa, tempo é o estado físico das condições atmosféricas, né, em um determinado momento e local. Então nós dizemos que o tempo é a condição momentânea da atmosfera, que pode se alterar de forma muito dinâmica e rápida, dependendo de algumas características dessa atmosfera que também mudam rapidamente. Então, quando eu vou sair de casa para viajar ou para o trabalho ou coisas do tipo, eu vejo o tempo ou o clima? Eu vejo o tempo atmosférico, né? Nós assistimos à previsão do tempo e não do clima. Então, por isso, é importante, ele é uma condição momentânea da atmosfera num determinado lugar e num determinado momento e que se altera rapidamente. E aí nós temos a meteorologia, que é a ciência que estuda as condições e o comportamento físico da atmosfera. É a ciência que estuda o tempo atmosférico, o tempo meteorológico, porque ela é responsável por estudar essas características e, inclusive, a partir desses estudos, estabelecer uma previsão do que poderá acontecer nas próximas horas ou nos próximos dias, levando em conta esse comportamento momentâneo da atmosfera, certo? Então é importante nesse sentido. E aí, de onde vêm essas informações? Um dos elementos usados aí para esse estudo da meteorologia e para se estabelecer uma previsão do tempo atmosférico são os satélites meteorológicos. A partir deles, então, nós vamos receber as informações e produzir ali os mapas e tudo aquilo que se refere a essa característica da atmosfera nesse momento. A imagem aqui do lado é justamente desse produto, do resultado de usar o satélite meteorológico, de desenvolver ali cálculos matemáticos e se chegar ali num resultado que são as informações sobre o tempo que nós recebemos, certo? Então, é importante pensar nisso. E aí nós temos aqui um exemplo, né, dessa previsão do tempo. Vamos pensar na previsão do tempo? O que envolve essas características? Eu tenho aqui o estado do Paraná, diferentes porções do estado com diferentes características atmosféricas. Então não é tudo exatamente igual. Em algumas porções chove, em outras porções faz muito frio, em outras porções eu tenho sol, tenho temperaturas mais elevadas. Tudo são características momentâneas da atmosfera, que são observadas, que são registradas, que são estudadas, certo? Então falamos de previsão do tempo. Mas quando eu falo em clima, qual a diferença então? Em eu falar tempo atmosférico e clima. Então, nós vamos ter ali o clima como um conjunto de condições atmosféricas de uma região observada ao longo de vários anos.
eu observo e registro as informações do tempo atmosférico durante um longo período e eu percebo que isso se repete quase que de forma semelhante, por exemplo, de um ano para o outro. Eu vejo que no mês de fevereiro faz tal temperatura, no mês de março tem outra temperatura, ou chove mais no mês de julho do que no mês de dezembro. São características que se repetem naquele período do ano. Feitas as observações durante longos anos, se estabelece o tipo climático daquele lugar, daquela região, daquela porção do território. Então eu digo que o clima é o estudo da sucessão de tempos atmosféricos, dessas mudanças que vão acontecendo e que se repetem de certo modo, de forma semelhante, no mesmo período, naquela porção do espaço geográfico, certo? Perguntinha lá para vocês pensarem nesse início e nesses conceitos importantes. Quando as alterações do estado físico e das condições atmosféricas acontecem em um curto espaço de tempo, nós chamamos isso do quê? Considerando os dois conceitos que nós estudamos. Então leiam com atenção, respondam e já voltamos para corrigir. Voltamos com a correção da nossa atividade, então. Ficou ali para vocês pensarem na afirmativa e aqui ela está se referindo, né? Quando as alterações do estado físico e das condições atmosféricas acontecem em um curto espaço de tempo, num período curtinho, que pode ser de algumas horas ou de alguns dias, eu chamo isso do quê? Qual a resposta ali certa? Eu chamo isso de tempo atmosférico, certo? Condições atmosféricas momentâneas, curto espaço de tempo. Então, isso está falando do próprio tempo atmosférico, das condições da atmosfera naquele momento. Essas condições envolvem, tá chovendo, ficou lá 3 horas chovendo, por exemplo, é uma condição momentânea da atmosfera, certo? Então, um exemplo ali para a gente pensar. E aí nós vamos ter, naquela ideia do clima, fatores e elementos do clima, que são estudados para que você diga, tal região tem determinado tipo climático. Quais são os fatores e o que são esses fatores climáticos? Então, são fatores geográficos capazes de modificar o clima, pois influenciam os elementos. Então, o que eu tenho ali de fatores? Latitude, altitude, continentalidade ou maritimidade, massas de ar, correntes marítimas e relevo. Esses aqui não podem ser esquecidos, porque eles são os fatores, ou seja, é uma condição estática, única quase daquele lugar. Eu digo que diferentes lugares vão ter diferentes latitudes. O que é isso, professora? A latitude é a distância daquele ponto em relação à linha do Equador. Então, lugares diferentes estão a diferentes distâncias em relação ao Equador. Por isso eu tenho diferentes latitudes. Áreas mais próximas à linha do Equador são mais quentes, são mais aquecidas pelo sol. Áreas mais distantes são mais frias, têm temperaturas menores. Por isso que ele é um fator climático, ele é um fator estático que não muda. A latitude daquela cidade vai ser sempre a mesma. Então, é um fator climático ali. A altitude, a altura em relação ao nível do mar, né? Diferentes lugares têm diferentes alturas em relação ao nível do mar. E também podem estar mais distantes do mar ou oceano
ou mais próximas. Quando eu digo que ela está mais distante, ela sofre a influência da continentalidade, de estar mais para o interior do continente. Quanto mais próximo do mar ou oceano, mais influência vai sofrer, por exemplo, de receber umidade desse oceano, tá? As massas de ar que também influenciam nas características de cada porção do território e mudam essas características ali e são sempre as mesmas que atuam na mesma região. E as correntes marítimas que também, né, esse deslocamento da água dos oceanos que vai influenciar na temperatura, na evaporação, nesse conjunto de características que determinam o clima daquele lugar. E o próprio relevo, lugares mais altos, lugares de planalto, lugares de planície, vão ter diferenças ali que vão influenciar nos tipos climáticos. Eu trouxe um exemplo para vocês ali dos fatores climáticos, que são as massas de ar que atuam no Brasil. Então nós temos ali algumas massas de ar, são 5 no total, e a partir da atuação delas é que nós vamos ter as áreas mais chuvosas, menos chuvosas, áreas com temperaturas mais baixas, com temperaturas mais elevadas. Então, as massas de ar são importantíssimos fatores climáticos na contribuição aí dessas características de climas brasileiros, né, e de outras partes do mundo. Temos, por exemplo, a massa polar atlântica, que é a que traz frio para toda a região sul, principalmente no inverno, né, que nós vamos ter a atuação dela. Aqui no verão eu já não tenho muito atuação da massa polar atlântica, mas no inverno ela leva frio para boa parte do território e leva chuva para a região nordeste. Então é uma característica. Eu tenho a massa equatorial atlântica que distribui a chuva ali em toda a região amazônica. Outra característica importante quando a gente fala ali dos fatores climáticos e das massas de ar. E aí nós temos os elementos do clima. O que são os elementos do clima? São atributos básicos que servem para definir o tipo climático. Qualquer clima vai ter avaliada lá a temperatura, a pressão do ar, a umidade desse ar, a quantidade de chuvas, a velocidade dos ventos. Por isso que eles são elementos básicos para a gente entender as características climáticas diferentes de um lugar para o outro, certo? Elementos, então, presentes em todos os tipos climáticos, mas com características diferentes. Temperatura em alguns lugares é mais elevada, em outros lugares é mais baixa, mas é a mesma análise ali desse elemento, né, que a gente classifica como temperatura. Perguntinha lá para vocês. Dos itens relacionados abaixo, todos se referem a elementos do clima, exceto qual? Qual deles não se refere a elemento do clima? Respondam e a gente já volta para corrigir. Voltamos com a pergunta para corrigir juntos agora. Espero que vocês tenham entendido e respondido adequadamente. Dos itens relacionados abaixo, todos se referem a elementos do clima, exceto qual? Qual deles não é elemento do clima, e sim fator climático? Lembram que a gente viu os dois, né? Os fatores do clima, que são estáticos, que não mudam, e os elementos do clima, que fazem parte de qualquer tipo climático, né? Então, a resposta certa que nós temos ali, que não é elemento do clima, é a latitude. O que é a latitude? É fator climático, porque a latitude de um lugar vai ser sempre a mesma. Ele é um fator estático,
né? Os outros ali, a umidade do ar, o quanto de vapor, de água você tem suspenso ali na atmosfera. A chuva é outro elemento do clima. E a temperatura também é elemento do clima. Somente a latitude não é elemento, e sim fator, tá? Então, para a gente entender bem claramente isso. Outra maneira de registrar os estudos agora sobre o clima ou os tipos climáticos é um gráfico que a gente chama de climograma. O que o climograma mostra para nós? Que informações estão contidas nele? A temperatura e a pluviosidade, ou seja, quantidade de chuvas ao longo de um período em um determinado lugar. Então, o climograma vai mostrar para nós aqui a média de chuvas em Goiânia, né? Que é uma porção do território brasileiro, uma cidade. Qual é a média de chuva ao longo do ano? Então, as barrinhas ali vão mostrar para nós a quantidade de chuva. O que nós observamos aqui? Que nós temos períodos muito chuvosos e outros períodos aqui extremamente secos ou sem chuva, certo? Então, o climograma vai trazer essa informação. E também vai mostrar para nós as médias ali de temperatura. A linha vermelha indica as temperaturas médias máximas e a linha azul indica as temperaturas médias mínimas ali neste lugar. Climograma de outro lugar vai ter informações diferentes, porque a quantidade de chuva e a temperatura de outra porção do país ou do próprio planeta Terra vai ser diferente dessa que está aqui. Então, o climograma traz essas informações para nós. Mais duas atividadezinhas para vocês responderem rapidinho aí para mim. A 3 e a 4. A 3 você vai descrever com suas palavras a importância da previsão do tempo para a sua vida. E a 4, qual é a diferença entre tempo e clima? Então, responda e a gente já volta para corrigir. Voltamos com a correção das duas atividades. Vocês deveriam escrever as respostas de vocês e agora vamos ver juntos o que a professora colocou para entender se o que vocês escreveram aí está de acordo com o meu aqui ou não, e aí vocês fazem as alterações devidas, certo? Então, a primeira, descrever a importância da previsão do tempo para a sua vida. Por que é importante saber a previsão do tempo? Para o desenvolvimento das atividades das pessoas, do dia a dia, cotidiano, isso está diretamente ligado a saber se vai ter sol, se vai chover. Algumas atividades dependem muito mais diretamente dessas informações do que outras, né? Como é o caso da agricultura, a época de colheita, então, como está a previsão do tempo para os próximos dias?
e isso vai facilitar a atividade daquelas pessoas, né? Então, aqui eu coloquei um exemplo, se vai chover, a gente leva o guarda-chuva, previsão do tempo ali de enchentes, ou seja, chover demais aquele período, de geadas ou de falta de chuvas ali, evitam prejuízos, no caso, à agricultura, por exemplo. E a questão 4, a diferença entre tempo e clima, o tempo atmosférico é a condição momentânea da atmosfera. E o clima é a sucessão habitual dos tempos, ou seja, o estudo de um longo período, observando que o tempo atmosférico é semelhante em determinados períodos ao longo de alguns anos, e aí você tem ali a caracterização do clima daquele lugar. Agora nós vamos ter a nossa atividade ali de mão na massa. Então vocês vão fazer a anotação do que a atividade está encaminhando aqui para vocês, né? Terá que observar o tempo atmosférico durante alguns dias ali. A professora estabeleceu 5 dias, anotar as condições que você observou, de chuvas, temperatura, umidade do ar, vento, e em seguida vocês vão elaborar uma tabela com essas informações, certo? Vão copiar esta parte no caderno e também esta aqui também com os desenhos, vocês podem desenhar aí no caderno de vocês, que depois vocês vão utilizar para poder montar a tabela da previsão do tempo. Então eu vou deixar aqui para vocês registrarem, depois na sequência vocês fazem a anotação da outra parte e a gente volta na sequência para fazer a explicação da tabela. Voltamos então para finalizar ali a explicação da atividade mão na massa. Vocês copiaram as orientações do que vocês devem fazer, também aqui os desenhos para que depois vocês possam montar. E como que vai ficar montada essa tabela? Então nós temos ali o exemplo para vocês. Você vai dividir em manhã, tarde e noite a tua tabela, a tua observação. E aí, nas datas que você observar, eu coloquei 2 exemplos aqui, 25/1 e 26/1, uma sequência de dias, né? Se são 5, você coloca ali 5 dias. E aí você vai dizer como foi pela manhã. Aí o desenho lá que você fez, é um sol, então tinha sol pela manhã, coloca o solzinho ali. À tarde, como foi? Sol entre nuvens. À noite choveu. Então, eu coloquei os desenhos correspondentes à observação ali que eu fiz. Certo? Então, mão na massa, realizem a tabela, depois encaminhem para o professor de vocês. Só relembrando que na aula de hoje a gente aprendeu sobre o clima, características, diferença entre tempo e clima, a importância de se estudar isso. E espero ter contribuído na aula de hoje com vocês. Na aula que vem voltamos com mais geografia. Um abraço a todos e até lá.